Por quê? Porque Deus já haverá terminado com a noiva eleita. O nome de Jesus é a única coisa que vai te elevar a ser como Ele. E o novo nascimento produz fé. Sem o novo nascimento, não tem como ter fé. Sem o novo nascimento, não há como ser raptado. Há uma maneira para se ter vida. Isso é correto. E quantas escrituras, se nós começássemos aqui a listar uma por uma, bem neste momento estão se cumprindo. Mas em quem estão se cumprindo essas escrituras? Então, essa parte de pais antigos da lei convertida aos discípulos foi João Batista. Essa parte de filhos antes do grande e terrível dia do Senhor aos pais, os discípulos. Outra vez, vê que os discípulos estão no centro ali, porque a fé deles é a fé original. A igreja de Atos não é a igreja exemplo, não é a igreja base, não é o original, é o original. Então, tudo precisa converter a eles, tanto o Velho Testamento convertendo a Jesus, quanto o Novo, aqui no final, convertendo de volta aos princípios, à base. Então, aqui no verso 6, nós temos os dois Elias trabalhando, cada um dentro da sua comissão. E aí a gente tem essa referência de pais, né? Um dia foram filhos e se tornaram pais. Aí entra aquilo que o senhor disse, a fundação da igreja começou em Atos. Sim. Né, com os apóstolos ali. Os pais não poderiam ser esses fariseus, porque a conversão dos filhos hoje a esses pais causaria morte e causaria negar a Jesus Cristo. Se você voltar qualquer pessoa hoje de novo aos fariseus, você encontra denominações, você encontra religiões que têm apenas uma base ali na palavra, mas ela está completamente alterada, adulterada. Ela passou por muitas interpretações humanas e ela formou uma religião. O que acontece? A Bíblia diz que, Gênesis capítulo 1, diz que toda semente produza conforme a sua espécie. Você identifica depois aquilo pelo fruto. Se você tem um cristão, esse cristão tem que produzir cristão sempre. Cristão, cristão, cristão. Se você tem fariseu, ainda que ele esteja falando da palavra, ele só consegue produzir um outro fariseu. Você vê Paulo falando, eu fui fariseu de fariseus. Quer dizer, em termos de farisaísmo, ele disse, eu excedia a muitos da minha idade no meu tempo. O que ele faz com aquilo? Ele disse, eu considerei aquilo como esterco. São Paulo fala isso. Então não pode ser esses fariseus. Na verdade, esses fariseus estavam precisando de conversão. É o que acontece hoje outra vez. Os religiosos estão precisando de conversão. O que é conversão? Conversão está muito explicada no Código de Trânsito. Você vai indo aqui e tem que convergir à esquerda. Você tem que mudar de caminho. Você tem que mudar de direção. E quando Deus chama a conversão de fariseus, muitos fariseus converteram, muitos saduceus converteram, muitos escribas converteram, muitos herodianos converteram. Por que herodianos? Porque eles faziam dos governadores um rei, um deus, né? Que tornava-se uma religião.
Não é diferente nos nossos dias, não. Você vê aí políticos eminentes que eles se tornam meio que um deus, uma divindade, não vou dizer um deus, mas embora uma coisa com a outra seja mais ou menos a mesma, né? Mas, então, a necessidade, aí eu voltaria agora já para a compreensão que as pessoas hoje têm da palavra. Irmão, irmã, amigo, amiga, você que viveu, quem sabe a minha idade, por exemplo, eu tenho 42 anos hoje. O nosso tempo de infância foi um tempo de mais respeito. Você tomava bênção aos mais velhos, você respeitava os mais velhos, você respeitava uma mãe, um pai, você respeitava a própria professora. Já no tempo do meu pai, a professora tinha liberdade até de bater no menino, né? E o pai ficava feliz, porque a professora não iria espancar, ela iria corrigir aquele menino. Muitos estudaram, nunca, e muitos nunca tiveram uma palmatória, né? Mas era um tempo de respeito. Dentro das igrejas, eu posso estar falando com alguém que congregou, ou que teve um pai que congregou há 30, 40 anos atrás dentro de uma igreja, você sabe que tinha respeito, temor de Deus. E hoje, quem sabe, nossa reticência completaria. Você teria a liberdade de completar isso. O que tem nas igrejas? Não estão todas baseadas na palavra e falando da palavra, mas cadê o Deus da palavra? Cadê o respeito? Cadê o temor? Cadê a essência hoje da palavra? Nós todos temos que concordar que ela sumiu. Então Deus precisa hoje, irmão Jonatas, amigos, irmãos, de um profeta para restaurar todas as coisas faladas pela boca dos profetas. Não o mundo não vai ser restaurado, Deus não vai entrar no mundo para restaurar politicamente, economicamente. Haverá uma restauração, isso o programa Alarido está começando, né? Dentro das programações aqui você vai saber também da restauração do mundo, da terra, mas não dentro desse prisma que nós tomamos aqui. Aqui nós estamos tomando, o evangelho precisa ser restaurado e, por consequência, a igreja é restaurada, quando o evangelho é trazido de volta ao seu original. Então é bom até frisar isso, porque quando se diz restauração de todas as coisas, às vezes há muitos entendimentos no sentido de esperar um mundo melhor aqui mesmo, é o que o senhor disse, uma política melhor, um mundo sem crimes, e há pessoas sinceras que esperam isso. Elas oram para o Brasil, né? Oram pelo bairro, oram pela cidade, na esperança da restauração destas coisas. E não é isso, né, que o senhor está dizendo. Né? Irmão Jonatas, eu te dou uma palavra aqui, por exemplo, assim, irmão Jonatas, no mês que vem eu te pago tudo que eu te devo. Tudo. Aí você comenta isso com a sua mãe, com a sua família, e cada um cria, o pastor vai pagar tudo para o Jonatas. Tudo, tudo, tudo. Você tem um carro financiado, o pastor vai pagar, você tem um financiamento de casa, o pastor vai pagar, e até aquele perfume que comprou ele vai pagar. Aí quando chega o cumprimento disso, eu, digamos assim, eu te dou ali R$1.000. R$1.000 é tudo que eu te devia. E a promessa foi, eu te pago tudo que eu te devo. O que as pessoas estão esquecendo é esse que eu te devo, que Jesus disse assim, que Atos 3 diz assim, tudo que Deus disse pela boca dos profetas. Acaba esquecendo dessa segunda parte. Esqueceu isso, né? Tudo, restauração de tudo. Tudo o que? O mundo. Não sei mais o que. Não. O que ele disse pela boca dos profetas, São Pedro começou explicando. De Joel, veio. É o evangelho. Tudo que tem a ver com o evangelho, com a palavra, com o povo de Deus, com a árvore noiva. E essa é a restauração. Agora,
Quando se restaura tudo isso, há um tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério, ele é um mundo novo para a noiva. Entende? Por isso, a palavra Efésios capítulo 1, você percebe que Deus criou uma dimensão para que ele possa pegar aqueles que creram no evangelho restaurado e colocá-los nessa dimensão, e eles mantêm vivendo um paralelo mundo e dimensão onde Deus trabalha. Ele diz que Deus voltaria a congregar todas as coisas em Cristo. Então esse em Cristo é uma dimensão espiritual criada por Deus com a restauração de tudo para que seu povo viva. Seu povo então está vivendo em um mundo paralelo ao que está acontecendo. Você lá vai vendo, o mundo está cada vez pior e os filhos de Deus estão aqui. Alguém diz assim, peraí, mas vocês estão vivendo no mesmo mundo que eu vivo? De que mundo vocês são? Não é? Você trabalha em uma corporação pública e que às vezes o seu comportamento como um cristão, alguém vem e diz, você está no mesmo mundo que nós? Exatamente. E mostrando isso em tipos, que foi o que a gente disse no início, o senhor disse aí no início, a gente pode voltar ali para Egito e Gósen, o povo de Israel ali vivendo uma coisa paralela ao que o Egito estava vivendo. Completamente. Ali no Egito, uma das pragas foi trevas, e diz que trevas tais que se podia apalpar. Dentro do próprio Egito tinha uma cidade chamada Gósen, que o povo de Deus estava lá e tinha luz. Não existia uma muralha, claro, a muralha da China, tantos metros de altura, não permitia que a luz passasse. Ora, luz, nós podemos apagar o ambiente da igreja completamente aqui, desligar a câmera, luzes e tudo, e se você acender uma minúscula luz assim, o próprio escuro faz com que a luz se manifeste. Você não esconde luz. Como é que uma cidade inteira estava iluminada, normalmente o outro estava em trevas? Não é um mundo paralelo? Essas trevas, elas estão muito mais nos olhos de quem está vivendo do que no ambiente. Essa é a dimensão. Deus não pôs uma cortina. Por isso Jesus disse assim, não se acende uma candeia e põe ela debaixo da mesa, né? Você, ao acender, você coloca. E ela debaixo da mesa, ela denuncia, estou aqui, a luz, né? Verdade. Então, essa dimensão é exatamente assim. As pessoas estão vivendo no mesmo lugar, fisicamente falando, mas com seus espíritos arrebatados para o dia do Senhor. Então, nós encontramos aqui já 3 coisas. Uma restauração para os tempos finais, o restaurador e o tempo disso. Eu penso que nós poderíamos, então, entrar em o que se restauraria. Né? Tomamos Elias primeiro. A adoração. Adoração, Deus disse a Isaías que ele é Deus e não divide a sua glória com ninguém. Deus nunca aceitou, em tempo nenhum, que seus filhos adorassem outro. O próprio mandamento é não terás outro Deus além do Senhor. O que aconteceu lá nos céus? Satanás queria adoração. Então o problema está aí. Ele tentou fazer um reino acima do de Miguel, que nós sabemos que é Cristo, acima do reino de Deus, e ele queria receber adoração. Então Deus, ele exige uma adoração exclusiva. Quando Elias vem, as pessoas estavam adorando Baal. Isso é paganismo. Nós sabemos que há um só Deus. Essa é a grande questão em todo o Evangelho hoje. Todos os lugares que adoram muitos deuses, nós temos a Índia, nós tínhamos a Grécia antiga, né? O Panteão, ali os altares de deuses e mais deuses e mais deuses. E Deus vem então e ele quer restaurar a adoração. Agora, nos nossos dias,
existe uma adoração pagã oculta dentro do cristianismo. E era necessário que se viesse um profeta para restaurar isso, mas para abrir os olhos das pessoas que estavam fazendo sinceramente errados. Veja bem, nós temos hoje a chamada doutrina da Santíssima Trindade. O que é a doutrina da Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, veja as minhas palavras e perceba quanta contradição existe nisso. Pai, um Deus velho. Mas Deus não é eterno? Nós temos um Deus velho. Filho, um Deus novo. Espírito Santo, um Deus, Espírito representado na pessoa, na forma corpórea de pomba. Mas estas três pessoas, com a mesma essência, fazendo um Deus. Isso é paganismo. Meu Deus, o que é isso? Antes de você se assustar, se desesperar, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Eu gostaria de mostrar algo para que nós possamos ter aqui a nossa base. Efésios, capítulo 4, verso 4 também, até o verso 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quando você tem Deus sobre todos, você tem Deus no Velho Testamento, Jeová estabelecendo as suas leis, criando todas as coisas e regendo o seu povo sobre todos. Você abrir a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós encontramos a base que as pessoas tomam para mostrar essa questão sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: portanto, ide e ensinai às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, eu sou o Pai, eu sou o Filho e eu tenho um Espírito. Mas é impossível separar isso de mim. Mas isso não me faz três pessoas. Isso me faz um homem com atributos. Tem um momento, a minha filha está aqui perto de nós, na igreja, eu sou o pai. Ela me chama sempre, papai, papai. A mesma pessoa, se a minha esposa me ligar, ela me tem como marido. Mas se a minha mãe me ligasse, ela me teria como filho. Eu disse ligasse porque ela já faleceu. Isso me faria pessoas diferentes? Não. Então vamos tomar Deus sobre todos. Deus estabeleceu uma lei. Só para até como acrescentar alguma coisa, o significado da palavra trindade que o dicionário nos dá, ela fala de três entidades, seres, objetos. É como se fossem três pessoas distintas, Sim. fazendo a função de uma só, unindo essas três pessoas distintas, formando um só Deus. O Senhor mostrou esses ofícios que o Senhor tem como pai, como marido, como filho, mas é uma mesma pessoa. O que a Trindade fala no seu significado real é que são três distintos. Então é como se houvesse um pastor Vanderlei Vilaça pai, um pastor Vanderlei
vilaça diferente ali que é filho, e um outro corpo que é espírito, mas que se Você une. veja bem, se como homem eu não consigo ser pessoas diferentes dentro dos ofícios pelos quais eu posso ser chamado, Deus seria diferente. Ele disse, eu sou Deus e não mudo. Né? Então, essa distinção de pessoas aí, ela é uma adoração pagã. O que acontece então? Batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é um nome? Não. Filho é nome? Não. Espírito Santo é nome? Não. Ora, então, alguma coisa aí está errado quando alguém recebe um batismo ali em nome, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas receberam, aí entra também a questão de foi falado o Evangelho pela loucura da pregação, homens colocaram em interpretação. No ano 325, depois de Jesus Cristo, houve um concílio na cidade de Niceia, e Constantino era um imperador naquela época, e ele percebeu que precisava juntar os cristãos com o restante da população para que ele pudesse ter um poder único, né? Um poder unido, e ele propôs isso. O que ele propôs? Ele propôs costumes de uns com épocas de outros, com nome, com escritura dos outros. A princípio aquilo foi rejeitado e houve um certo barulho e tudo, mas 325 para cá já são 1.700 anos. Em 1.700 anos houve uma aceitação tão grande que hoje, se você disser que isso foi só uma invenção humana, existe nos filhos de Deus existe um choque. E em outros existe uma repulsa. Isso, de modo nenhum, eu não aceito isso. A Santíssima, que palavra bonita, mas Santíssima Trindade, mas ela não é bíblica, ela não é verdade. Então, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, para dentro das Escrituras. O senhor sabe que isso que o senhor citou me fez lembrar uma coisa, começou ali, né, rejeitado, e hoje se torna uma quase que verdade absoluta que é muito difícil de desconstruir. Sim. Até no meu serviço estava vendo um estudante lá de teologia, eu passei assim e vi algo no estudo dele que eu pedi para voltar para ler. E lá estava escrito assim, sobre a Santíssima Trindade, que aqueles que falavam contra ou tentavam desconstruir aquilo eram o anticristo. Então, a questão tomou uma sustentação tão grande que eles já conseguiram inverter isso até na desconstrução. Veja que dentro do nosso assunto, irmão Jonatas, nós colocamos a questão do híbrido. E uma das grandes formas de hibridizar a palavra foi o casamento de religião com Estado, com política. A igreja misturou-se com a política. E a única força que conseguia fazer com que aqueles que não crescem igual fossem eliminados é que a igreja tivesse casado com o Estado. Alguém discorda da igreja, o Estado cobra. Como é que o Estado cobra? O Estado não vende mais, o Estado toma propriedades e o Estado chegou até a matar por isso. Então, essa hibridização da palavra, ela veio assim. Você acha que quem são os agentes, as pessoas que conseguem trazer um grande dano dentro de uma sociedade? Só os influentes. Uma pessoa simples, uma pessoa sem influência, sem posições, ela não consegue trazer nada. O que acontece? Volte dentro da história e procure imperadores, grandes homens, papas e eminentes dentro da sociedade conseguirem injetar alguma coisa. Se o imperador cria uma doutrina, ele é o melhor sujeito para fazer com que ela vá adiante, porque ele pode colocar sanções, ele pode colocar
impedimentos, em muita coisa uma pessoa é obrigada a crer naquilo. A princípio, a pessoa rende, mas não crê. Uma próxima geração já crê, porque aquilo já vem como sendo a única opção, né? Daí a grande necessidade de voltar à planta. E a planta da igreja é a Bíblia Sagrada. Então, vamos voltar aqui. Um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É o mesmo Deus. Mas Deus teve uma lei que Deus determinou, e isso aí foi o motivo de consumir a muitos. A alma que pecar, essa morrerá. Deus determinou, e assim foi. Deus aceitou um cordeiro no lugar do pecador. Então você tinha lá no Antigo Testamento as pessoas fazendo sacrifício, levando cordeiro. Uma vez por ano a pessoa ia ao templo, levava o cordeiro. Mas aquela pessoa levava um cordeiro e ele voltava com o mesmo desejo de pecar. No próximo ano, mais um cordeiro, outro cordeiro, outro cordeiro. Então a morte estava instalada até no meio do povo de Deus. O que diz a palavra? Veja em São João, capítulo 1, que coisa tremenda. São João, capítulo 1, quem que diz que a alma que pecar, essa morrerá? Deus. Quem poderia tirar isso? Quem poderia tirar, não a palavra, mas tirar o efeito dessa palavra? Só o próprio Deus. Diz assim, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora ele vai falar de João, mas lá no verso 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que era Deus em carne aqui entre nós? Jesus, não era? Então aqui a palavra está falando que lá no princípio, Gênesis capítulo 1, quando as coisas foram criadas, era Jesus criando. Até numa conversa de evangelismo também, era um testemunho de Jeová. Sim. Ele disse que Jesus era a primícia da criação de Deus, e então Deus criou Jesus primeiro e Jesus criou todas as coisas. Até para se enquadrar nesse versículo que fala que todas as coisas foram feitas por esse Verbo que se fez carne. Aí a pergunta foi, então foi Jesus que criou os céus e a terra e não Deus, já que há essa separação de Deus e Jesus? Sim, foi. Foi. Aí, tá bom. Então leia Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Há uma contradição, há uma briga talvez entre os deuses, né, de quem criou, ou assume a unicidade deles, eles são um. O que é Jesus? O anjo definiu bem. Ele é uma palavra de Deus que se fez carne no ventre de Maria. Não é? Como é que Deus criou lá atrás? Disse, haja luz. A Escritura mostra que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Calado. Deus estava calado. A ciência consegue captar isso e a ciência chama isso de Big Bang. Deus estava calado, a terra estava sem forma, vazia, caos, trevas e tudo Deus pairando por cima. Um dia Deus disse, haja. No princípio era o Verbo. Quando Deus disse, haja, qual foi a primeira coisa que ele pediu para vir à existência? Haja luz. A ciência chamou isso de Big Bang. O Big Bang foi explosão atômica, não é? O átomo que partiu. O que é átomo? Átomo e elétrons e não sei o quê. É uma palavra criativa de Deus. Está escrito aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a
luz. Haja luz e houve luz. Então, o Espírito parado, pairando, de repente o Espírito falou. Esse que falou é Jesus. Esse poder criativo de Deus é Jesus. Então, vamos dizer, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a voz de Deus. E Deus é o Espírito. Jesus, assim como se eu sair daqui, eu vou fazer isso, eu saio, continuo falando, vocês me ouvem. Você pode dizer, o pastor Vanderlei falou conosco, você não está me vendo, mas eu e a minha palavra somos a mesma coisa, não é? Nós somos a mesma coisa. Você ouve a minha voz, e é a minha voz que está norteando a sua vida, é a minha voz que está trazendo ordem nos seus pensamentos. Não é isso? Eu me coloquei aqui no lugar de Deus. Quando Deus está calado, não tem vida, não tem ordem, não tem nada. Apenas o Espírito de Deus pairando sobre as águas, sem forma vazia. Quando Deus fala, logo vem vida. A luz estava na vida, a vida estava ali e a vida era a luz dos homens. Esse verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele se fez. Ninguém fez ele se fez carne. É necessário uma compreensão gramatical das coisas aqui, irmão Jonathan. Uma coisa é eu fazer algo por você, e outra coisa é você mesmo fazer. Então, quando você mesmo fez, nós dizemos que se fez carne. Aqui está dizendo assim, e ele mesmo se transformou em carne. Esse se significa isso. Então, ele se fez carne, ele tornou-se Deus por todos. Ele era Deus sobre todos, e agora ele tornou-se Deus por todos. Por que ele se torna Deus por todos? Porque ele precisava morrer no lugar daquela alma que pecasse a morrerá, para que ele pudesse salvar todas as almas que viessem a pecar, ele pudesse salvar. Então você observa que quando Jesus vem a João no Jordão, João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiros lá, nos sacrifícios, não era um substituto que Deus aceitava no lugar de quem pecou? Agora Deus fez o Cordeiro para tirar o pecado. Então aquilo era, quando nasceu Jesus, nós podemos chamar de o bebê Jeová. O bebê Jeová nasceu no meio das pessoas. Porém, o nome que ele recebeu na terra foi Jesus. E esse nome significava Emanuel. O que significa Emanuel? De acordo com Isaías, a promessa para a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus sai de cena, em São João, capítulo 14, Jesus disse que rogaria ao Pai e ele enviaria um Consolador. Qual Consolador? Ele disse, o Espírito de verdade que habita convosco e estará em vós. Quem era o Espírito de verdade que habitava com eles? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Jesus, não é? Esse Jesus agora ele voltaria em forma de Espírito e habitaria dentro das pessoas. Quando ele habita dentro das pessoas, ele é Deus em todos. Há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Pastor, é só para abrir um parênteses aí, o senhor está falando da restauração, dessa questão da trindade, e aí a gente coloca um pouquinho aqui da dualidade que também existe, que trata ali o Espírito Santo como um poder, e não como sendo um outro ofício, uma outra manifestação. Então, como seria essa questão? Porque é um poder que foi dado e não uma manifestação. São Mateus, capítulo 1, versículo 18, creio que vai dar para nós outra vez eu digo, pode chocar, mas ele dá a compreensão exata do que é a Escritura. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José,
antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. De quem a mulher concebe, aquele é o pai, não é? Então o Espírito Santo é o pai de Jesus. O pai não é o Deus velho, não? O Espírito Santo é só um poder. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus é Espírito, ninguém viu a Deus, não é? Mas o Filho manifestou o Pai. Se eliminar o Espírito Santo aí, você elimina Deus. Deus é um Espírito. E ele, por ser Deus, ele é um Espírito Santo. Mas pessoa, há um só Deus. São os ofícios, são os momentos desse Deus. Como é que ele está? Ele está agora como Espírito Santo em todos. Por isso Jesus disse para os discípulos, Atos capítulo 1, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Esse revestimento de poder era eles serem cheios do Espírito Santo. Quem que era aquele Espírito Santo? Era o próprio Jesus, agora Espírito. Te permitiu quebrar para que com suas próprias mãos pudesse te sarar. Ora vem, Senhor Jesus, despeça teu servo em paz, segundo diz sua palavra, pois já os meus olhos viram tua salvação. Minha alma, deixa
forte outra vez, porque o castigo que deve nos trazer a paz, Ele já suportou. Pode estar em tua pele consumida, mas ainda em carne verás a Deus. Verás a Deus. E como Paulo eu direi: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a minha frente, Senhor. E como Paulo eu direi: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a minha frente, Senhor. E como Paulo eu direi: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a minha frente, Senhor. Tendes bom ânimo, deixa o Senhor te conduzir, pois em suas debilidades Ele te faz forte outra vez, porque o castigo que deve nos trazer a paz,